O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus vai para a outra margem do lago. A sua missão continua, indo a todos os lugares, aos povoados, às aldeias, indo à região dos pagãos, assim considerados. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da vida e da salvação, a salvação que é oferecida a todos indistintamente, é um dom de Deus para todos. Por isso Jesus leva a mensagem de salvação também a estas regiões dos pagãos. Jesus encontra uma situação em que as pessoas naquele lugar estão oprimidas pelo mal, pelo espírito do mal. 2 homens vêm ao encontro de Jesus. Estes homens saem do meio dos túmulos, homens violentos, possuídos pelo espírito maligno. Os túmulos, sabemos, representam o lugar da morte. E estes homens possuídos pelos demônios estão exatamente neste lugar. Onde está o demônio, lá existe a morte, o sofrimento, a tristeza. E Jesus quer libertar aqueles homens que vêm ao seu encontro. E eles, ao perceberem a presença de Jesus, sabem que Jesus tem o poder de dominá-los e de expulsá-los. Suplica dizendo que se nos expulsas, manda-nos para aqueles porcos. E Jesus, com uma palavra, diz: "Ide", com esta palavra. E assim eles vão para os porcos. Os porcos, sabemos que naquela cultura, e também fazia parte da religião dos judeus, que os porcos considerados animais impuros, por isso não comiam, ainda hoje não comem carne de porcos. Portanto, o demônio é expulso
e ele vai possuir aquela manada de porcos. Isto é, vão para o lugar que lhes convém, lugar da impureza. E depois esta manada se lança no mar. O mar também para os antigos era considerado o lugar onde viviam, habitavam os demônios, o mal. Portanto, o demônio vai para os porcos, que são animais impuros, e os porcos se lançam no mar. Portanto, o demônio é precipitado, vai para o lugar que lhe convém, que lhe é devido. Jesus, portanto, tem o poder sobre todo espírito mal, tem o poder sobre o demônio, por isso os expulsa. Expulsar os demônios. Demônio, sabemos, significa todo tipo de mal, tudo aquilo que oprime o ser humano, tudo aquilo que afasta-o do caminho de Deus. E o mal gera o sofrimento, a tristeza, a escravidão e a morte. Por isso Jesus, que é o Senhor da vida, eu sou a vida, disse Jesus, ele expulsa aquele que provoca a morte. Jesus disse que quer que todos tenham a vida e a vida em abundância. Não se pode ter vida em abundância quando se é escravo de qualquer tipo de mal, quando se é oprimido pelas forças malignas. Por isso é necessário que nós busquemos em Jesus a vida e a libertação. Por isso que a igreja anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da vida, e que a igreja procura levar a todas as pessoas esta mensagem de libertação, não só através da pregação, não só através dos sacramentos, mas também através de obras concretas. Por exemplo, a obra da Fazenda da Esperança, que temos aqui na Arquidiocese, se espalhou já pelo Brasil inteiro e até por alguns países. É uma obra mantida, instituída pela igreja para levar as pessoas que são dependentes de entorpecentes, de drogas e tantas outras coisas que levam as pessoas a serem escravas, oprimidas por um mal que existe hoje na nossa sociedade. E nós, como cristãos, devemos apoiar estas obras que promovem a vida, promovem a libertação das pessoas. É um modo concreto de ajudar as pessoas a libertar-se daquilo que não convém, daquilo que escraviza, daquilo que nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas e traz o sofrimento e até a morte para muitos. É curioso como estes homens que foram libertos por Jesus deste mal, e depois eles certamente comunicam às pessoas, assim como aqueles que eram donos das manadas de porcos, dizem para as outras pessoas, indo até a cidade, aquilo que Jesus fez. E aquelas pessoas recebendo esta notícia, o normal era que se sentissem felizes e que viessem ao encontro de Jesus, pedindo até que ficassem com eles, agradecer a Jesus por aquela obra.
tão importante, expulsando o demônio do meio deles, libertando aqueles homens. Não, ao contrário, pediram que se retirasse da região deles, que Jesus se afastasse do meio deles. Rejeitam a pessoa de Jesus. A salvação é um dom que Deus nos oferece. A graça de Deus é um dom oferecido a todos nós. A vida que Deus nos oferece é um dom, é uma graça. Nós podemos acolher ou não. Se nós não acolhemos, porém, a mensagem de salvação, se nós não acolhemos o próprio Jesus, nós permanecemos no pecado e permanecemos vítimas da maldade e das obras do inimigo. Por isso devemos buscar em Jesus a vida e a salvação. A primeira leitura de hoje traz um ensinamento de grande importância para nós. Deus fala através do profeta àquele povo, dizendo: aborreço e rejeito vossas festas, não me agradam vossas assembleias de culto. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada das tuas liras. Deus não aceita mais aquele culto, não aceita as oferendas, os sacrifícios do povo. Por que Deus não aceita? O motivo está aqui no final da leitura: que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Faziam festas, ofereciam sacrifícios, mas no dia a dia, na prática, não faziam a vontade de Deus. Eram pessoas desonestas, pessoas injustas, e desagradavam assim a Deus. Quem é discípulo de Jesus Cristo, que é verdadeiramente filho de Deus, oferece a Deus a sua vida, promove a justiça, promove o bem, a caridade. Se nós não fazemos isso, nosso culto não tem sentido, não tem valor diante de Deus. Então nós vemos a igreja, nós participamos da Eucaristia, nós recebemos os sacramentos, nós rezamos, pedimos perdão a Deus, agradecemos a Deus, e lá fora nós vamos praticar o bem, nós vamos praticar a justiça, vamos fazer a caridade, vamos ser corteses e gentis, vamos promover a paz. Assim Deus ficará feliz conosco. Se agimos assim, estamos sendo verdadeiros filhos de Deus. Mas se nós lá fora não praticamos o bem, não colocamos em prática a fé que nós manifestamos e celebramos, isso desagrada profundamente a Deus. Portanto, Deus quer de nós a coerência, Deus quer de nós a prática do bem. Jesus nos ensinou, Jesus pede que nós sejamos seus imitadores, dizer e fazer, rezar e trabalhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.